Boa noite. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar aí uma matéria, né, que se chama Análise de Balanços. E ela também é conhecida como Análise das Demonstrações Financeiras, beleza? Para nós começarmos a estudar a análise das demonstrações financeiras, nós temos que ter um leve conhecimento da Lei 6.404, né? O que é a Lei 6.404? A Lei 6.404, também conhecida como Lei das Sociedades por Ações, né, as famosas SAs, elas são a lei que rege, né, essas SAs, e é nela que nós vai ver o que essas demonstrações financeiras são obrigadas a cumprir, né, o que as empresas são obrigadas a cumprir quando registram uma demonstração financeira, né, em qual seja o local, beleza? Onde se fala das demonstrações financeiras? Você vai encontrar as demonstrações financeiras lá no artigo 176 da Lei 6.404, beleza? O que diz no artigo 176 sobre as demonstrações financeiras, né? A Lei 6.404, no artigo 176, ela fala que no final de cada exercício social, a diretoria ela fará por elaborar, né, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, né? Essas demonstrações financeiras deverão exprimir com clareza, né? A palavra clareza quer dizer o quê? Deverá ser clara, objetiva, né? Não pode ficar lá enchendo linguiça, não é verdade? Com clareza a situação do patrimônio. Então, ela tem que informar a situação do patrimônio e as suas mutações, né? As mudanças que aquela empresa teve em determinado exercício, beleza? Então, o artigo 176 ele deixa isso bem claro. As empresas devem demonstrar com clareza, né, a situação do seu patrimônio, né? O que é o patrimônio? Os bens, os direitos e as obrigações da empresa, né? E deve informar também a situação de suas mutações, o que teve de mudança, né? O que aconteceu ali naquele exercício com aquela empresa, beleza? Quais são essas demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras, pessoal, primeiro nós temos lá o balanço patrimonial, né, o balanço patrimonial, né, ele é conhecido como a fotocópia, né, da empresa. Por quê? Porque tudo que a empresa detém, né, os direitos, os bens, as obrigações, né, o patrimônio em um todo, ele vai estar exposto ali no balanço patrimonial daquela empresa, né? Então, ela é conhecida como a fotocópia da empresa, beleza? A DRE, né? A DRE é que fornece ali as informações econômicas, né, da empresa, as receitas e as despesas, né, suas diferenças, que vai chegar lá no lucro, né, o lucro o líquido da empresa, né, que vai poder ver o quanto que vai ser distribuído, né, ali para os acionistas e para os sócios, né, nós conhecemos ali como dividendos, beleza? Também nós vamos ter ali a DLPA, né, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né, como o nome já diz, ela demonstra o lucro ou o prejuízo que aquela empresa teve ali no exercício, né? Que também pode ser substituído pela DMPL, demonstração de mutações do patrimônio líquido, né? As SAs, pessoal, elas são obrigadas a fornecer também a DFC, né? A DFC, que é as demonstrações do fluxo de caixa. O que é a demonstração do fluxo de caixa? O que entrou, o que saiu, né, de valores, se tratando ali de montantes, né? Quanto que entrou X% no mês tal, entrou X% no mês seguinte, né? Já no outro mês saiu Y%, beleza? Então, a DFC
ela é obrigatória, tranquilo, para as SAs, e ela deve demonstrar ali, é uma das demonstrações financeiras que devem ser publicadas. Nós temos também a DVA, a demonstração do valor adicionado. Né? A demonstração do valor adicionado ela vai ali mostrar muito sobre o valor que agregou, né, no exercício aquela empresa, né? Qual foi o lucro, né? Qual foi os ganhos reais daquela empresa. Beleza, pessoal? E o que deverá ser publicado nessas demonstrações financeiras? A demonstração financeira, né, ela deverá conter valores de exercícios anteriores, né? Para quê? Para que se possa feito a tal análise, né? Que é a análise dos balanços, beleza? E nós temos também as notas explicativas. Nas notas explicativas nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar informações que nós não temos nessas demonstrações financeiras, né? Informações essas que sejam relevantes, né? O que é relevante? É algo que tem alguma importância, né? Algo que tem que ser informado para que os usuários tomem as suas decisões, né? A contabilidade mesmo, ela já diz, né, que as informações elas devem ser claras, objetivas, para quê? Para que os seus usuários possam tomar decisões assertivas, né? A informação ela tem que chegar o mais claro possível, o mais com mais limpeza possível e com tempestividade, né? Ela tem que chegar a tempo do que a pessoa ela possa ali tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. Beleza, pessoal? Então, as demonstrações financeiras, elas são, resumidamente, isso que eu acabei de falar com vocês, né? Você vai encontrar ela lá na Lei 6.404, né? Que vai ter uma estrutura básica das demonstrações financeiras, né? A legislação fiscal tornou essas determinações obrigatórias também para as demais, né? Hoje aqui nós estamos falando das SAs porque geralmente o que é analisado são as SAs, por quê? Porque é onde você vai investir ali o seu dinheiro, né? Para que você vai analisar uma empresa, por exemplo. Vamos supor lá que você quer comprar ações de uma empresa, né, de uma SA, vamos supor, a Petrobras. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise. Será que compensa? Será que essa empresa futuramente ela vai me trazer bons resultados? Será que essa empresa ela vai me dar algum retorno financeiro se eu investir aqui o meu capital nela, né, o meu dinheiro nela? Então isso é uma análise que você vai fazer utilizando o que? Índice, números, né? Comparando o ano, o exercício anterior com o exercício futuro, né? Quais são ali os projetos que aquela empresa tem, se aquela empresa ela tem, quais são as obrigações que ela tem, né? As dívidas, né? O salário, se ela paga um imposto alto, né? Os impostos a pagar, como que está ali a situação tributária daquela empresa, entre vários outros fatores você deve se analisar para você fazer um investimento em qualquer tipo de empresa, beleza? As demais empresas também elas passaram a ter a obrigação de algumas demonstrações contábeis, né? A lei 6.404 que já é isso. Vamos supor, eu quero analisar uma empresa normal, uma LTDA, né? Eu sou um ótimo funcionário, eu recebi proposta de duas ótimas empresas, eu quero analisar em qual empresa eu devo escolher. Você pode usar a demonstração financeira para poder sim escolher qual empresa você vai querer ir trabalhar. Por exemplo, você pode escolher uma empresa que você vê que no futuro aquela empresa ela vai trazer retornos financeiros para você, ela pode te dar mais benefícios, né? Então, através de uma análise do balanço ali daquela empresa, você vai saber, né? Você vai poder tomar uma decisão, né? De escolher ou a empresa X ou a empresa Y para você ir trabalhar, né? Então, você pode ver que a análise das demonstrações financeiras ela pode ter vários objetivos aí, né, para que você, usuário, possa
possa tomar suas decisões de maneira correta, beleza? Os tipos de sociedades, por essa razão, pessoal, todas as empresas no Brasil, elas devem divulgar, né, essas demonstrações financeiras, beleza? Professor, nunca vi uma empresa do Simples Nacional, né, divulgando, né? Nós temos aí algumas exceções, mas as grandes empresas, elas estão obrigadas, né, a divulgar aí as suas demonstrações financeiras. Onde que é divulgada essas informações? Você encontra ela na internet, né, no próprio site das empresas, né, você entrar lá no site das empresas, você tem ir lá na coisa da Bolsa de Valores, né? Da Bolsa de Valores você tem que as empresas que participam, né, que vendem ações, elas têm que ter lá os seus dados lá, né, todas trimestralmente, né? Tem empresa que tem que publicar trimestralmente lá seus balanços, né, para que as pessoas que investem lá, né, seu dinheiro na Bolsa de Valores, compram ações, possam estar acompanhando, né, a evolução ou o retrocesso, né, dessas empresas, né, para poder saber se é uma boa ou não estar investindo naquela empresa, beleza? O produto final de um processo contábil e conjunto de relatórios denominados demonstrativo financeiro deve oferecer as informações, né? Que tipo de informações as demonstrações financeiras devem fornecer, né? Informações úteis, né? O que é informação útil? É informação que vai servir para você tomar decisões, como eu já disse, né? Ela deve apresentar potenciais credores, investidores, né? E devem usar na hora e que os potenciais credores e investidores devem usar dessas informações na hora das decisões dos investimentos, como eu já disse, né? Essas informações, elas devem ser compreensíveis, beleza, galera? Deve ser compreensível. O que é uma coisa compreensível? Uma coisa de fácil entendimento, né? Tem que colocar vamos supor lá, na língua, né, do público, né? O público tem que entender o que está escrito ali. Não é colocar um monte de informação lá que ninguém entende, né? E pronto, não. Tem que ser compreensível, né? Para aqueles que com razoável entendimento das atividades econômicas, né? Para pessoas entender o que aquelas atividades econômicas, o que aquele balanço está dizendo, beleza? A respeito dos recursos da empresa, de suas obrigações e dos efeitos de transações que possam alterar essas posições, né? O que isso quer dizer? A respeito dos recursos das empresas. O que é o recurso da empresa, pessoal? O recurso da empresa é nada mais nada menos do que o ativo ou uma receita, né? O recurso é o que? É aquilo que vai trazer benefício econômico. Desculpa aí, pessoal, deixa eu desligar esse celular aqui que saiu o som aí, né, pessoal? Então, continuando aqui. Os recursos de uma empresa, ele é o ativo da empresa, né? Para que se usa o recurso? Para ter benefícios econômicos futuros, né, através desses recursos, beleza? De suas obrigações. O que é suas obrigações? As obrigações é aquilo que a empresa tem que arcar, né? As obrigações que ela tem que pagar, né? Se ela tem um empréstimo, se ela tem um financiamento, né? Se ela tem ali salários altos para pagar, se ela tem dívidas trabalhistas, beleza? Ali são as suas obrigações. E de efeitos, transações que possam alterar essas posições, né? Então, a empresa, ela tem que informar, né? Ela tem que oferecer essas informações, né? Dos recursos e de suas obrigações, né? Que possam alterar alguma coisa ali na escolha do usuário, beleza? Ela tem que informar também, pessoal, oferecer as informações sobre o desempenho econômico e financeiro da empresa. O que é o desempenho econômico e financeiro da empresa? É o que nós encontramos lá na DRE, né? O que ela vende,
né, o quanto que ela vende, né, a qualidade e a quantidade que ela vende. Vamos supor, né, ela tem uma receita bruta, né, de 100 mil, né, mas porém ela tem lá as deduções, né, quantos de imposto que foi deduzido, né, ela tem as devoluções, o que foi devolvido, né, na hora da compra, ela tem o custo das mercadorias vendidas, né, que é o CMV, né, e ali você vai, ó, só diminuindo aquela receita bruta até chegar ali nas despesas administrativas, as despesas financeiras, né? Você também tem as receitas financeiras, aí tem o lucro líquido do imposto de renda, você vai abatendo até chegar lá no lucro líquido, né? Que vai ver o valor que vai distribuir, né? Para os sócios e os acionistas daquela empresa. Beleza, galera? Então, nós falamos aqui um pouco do que a demonstrações financeiras deve fornecer aos seus usuários, né? Vamos falar aqui um pouco de uma das mais importantes demonstração, né? Uma das mais importantes, como eu já disse, é a fotocópia da contabilidade. A estrutura do balanço patrimonial, né, de acordo com a Lei 6.476. O balanço patrimonial, pessoal, ele deve informar, né, a sua estrutura, ela deve ser composta por um ativo e um passivo, né? Do lado esquerdo, nós temos o ativo, né? Do lado esquerdo da tela, do lado direito da tela, nós temos o ativo e do lado esquerdo nós temos o passivo, né? No passivo, nós temos o passivo e o patrimônio líquido. Como que nós chegamos no patrimônio líquido, né? É o ativo menos o passivo, que vai dar igual ao patrimônio líquido, né? Tanto que a sua denominação é o valor residual entre o ativo menos o passivo, beleza? Então, o que é o ativo? O ativo é os bens e direitos da empresa, né? São os bens e direitos da empresa. Ativo circulante. O que significa o ativo circulante? Ativo circulante é onde você está mais próximo de pegar o dinheiro, onde a empresa tem o dinheiro praticamente ali em mãos, né? Qualquer momento ela pode, por exemplo, pegar esse dinheiro, por exemplo, no caixa, né? O caixa é uma conta do ativo circulante. Lá no caixa, o dinheiro está lá, né? Você só vai pegar o dinheiro, né? E informar que o dinheiro foi tirado do caixa. Outra conta do ativo circulante, o banco. O banco, basta você sacar o dinheiro, né? Você pode hoje, né, as operações, grande parte da população, das empresas não é diferente, ela também tem os cartões dela, que ela vai lá e compra no débito, né? Então o banco, ele tem a facilidade, né, de transformar o valor monetário ali, o valor monetário em dinheiro, né? Outro exemplo de uma conta que está ali no ativo circulante, as aplicações financeiras, né? As aplicações financeiras que você pode resgatar ali em curto prazo, né? O valor, você pode aplicar um valor X e resgatar esse valor em curto prazo, né? As duplicadas a receber a curto prazo, né? Que também pode ser os clientes, né? Aqueles clientes que compram ali a prazo, mas dentro do exercício, né, do ano, dentro do ano. Vamos supor, ele comprou uma televisão e vai pagar essa televisão em 12 vezes, né? Ou seja, ele está dentro do ano, né? Ele comprou lá em janeiro, ele comprou em janeiro e vai pagar em 12 vezes até o mês de dezembro. Ele está efetuando o pagamento dessa televisão no mesmo exercício, ou seja, é a curto prazo. Aproveitando aqui para explicar para vocês o que é a curto prazo e o que é a longo prazo. A curto prazo, pessoal, é aquela compra, né, a operação dentro do mesmo exercício, né? Esse exercício, ele geralmente, ele é um ano, né? A empresa começou 1º de janeiro de 2019, o exercício dela vai até dia 31/12/2019.
Há algumas exceções, né? Algumas empresas que, de acordo lá com a diretoria, né? Eles fazem um exercício lá maior, né? Mas geralmente essas empresas, o exercício dela equivale a um ano, beleza? Então, o curto prazo, ele vai estar sempre dentro de um ano, né? Dentro dos 12 meses. Passou dos 12 meses, passa a ser uma operação a longo prazo, beleza? Que é o que nós vamos falar agora, o ativo não circulante, né? Um ativo não circulante são as operações a longo prazo, né? Um exemplo que eu dei, as duplicatas a curto prazo. No ativo não circulante nós temos as duplicatas a receber a longo prazo, né? Vamos supor lá, esse aí comprou a TV em 12 vezes. Aí veio o outro cliente e comprou essa televisão em 24 vezes. Como é que vai ser repartido esse valor? Os valores, ele comprou por 2.400 essa televisão em 24 vezes de R$ 100. Ele vai pagar 1.200 em 12 meses, certo? Que vai entrar como a curto prazo, e 1.200 a longo prazo, né? Que são nos próximos 12 meses, que vai completar ali os 24 meses. Esses outros 1.200 vai ser a longo prazo. Então vai ficar dividido no balanço ali, 1.200 a curto prazo e lá embaixo 1.200 a longo prazo. Exatamente, vai ficar dividido, né? Porque ele vai receber tanto a curto prazo e o outro valor a longo prazo, beleza? E nós temos também no ativo permanente, pessoal, nós temos os investimentos, o mobilizado e o intangível, beleza? O intangível, investimentos e imobilizado. Os investimentos, eles são de acordo com o que a empresa, os investimentos que as empresas faz. O imobilizado são os bens e os imóveis, veículos e móveis e utensílios, né? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios